Olá, sétimo ano! Continuando a falar sobre razão e proporção, nós já falamos sobre o conceito de razão. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de proporção. Então peguem o livro de vocês na página 175 para acompanhar a explicação. Vamos ver esse exemplo que envolve escala. Uma arquiteta projetou a planta de um pequeno apartamento. Ela desenhou a planta na escala de 1 para 200, ou seja, para cada 1 centímetro equivale a 200 centímetros. Se na planta a largura de uma determinada parede é de 3 centímetros, qual será a medida real correspondente a esses 3 centímetros? Como a planta está na escala de 1 para 200, que eu acabei de falar, que para cada 1 centímetro da planta corresponde a 200 centímetros da medida real, vamos fazer a seguinte proporção. 1 está para 200, assim como 3 está para x. Então, vamos pensar. Qual é o valor de x na proporção que nós acabamos de ver? Para a gente achar essa proporção, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, onde o 1 vai multiplicar o x e o 200 vai multiplicar o 3. Assim, nós teremos x, que é igual a 600, ou seja, a parede tem 600 centímetros, ou 6 metros. Nesta situação, nós obtivemos a igualdade entre duas razões, isto é, uma proporção. Ou seja, proporção é a igualdade entre duas razões. Vamos ficar atentos a 3 observações que vamos ver agora. A primeira, a igualdade de duas razões constitui uma proporção. Então, quando nós falamos em igualdade, nós falamos em uma razão igual a outra razão. Por isso que tem esse sinalzinho de igual aí no meio. Então, quando nós temos 4 números não nulos, A, B, C e D, nessa ordem, formam uma proporção quando A está para B, assim como C está para D. A segunda observação, os 4 termos de uma razão recebem denominações especiais. O A e o D recebem a denominação de extremo, e o B e o C recebem a denominação de meio. E por que isso acontece? Se nós fizermos essa divisão das razões escrita de forma horizontal, nós vamos ver que vai ficar A dividido para B igual a C dividido para D. Então, dá para a gente perceber que o A e o D estão nos extremos e o B e o C estão no meio. E a terceira observação é, em uma proporção, há uma propriedade importante que auxilia na resolução de problemas, como o da planta do apartamento. Essa propriedade pode ser assim justificada. Nós vimos que A está para B, assim como C está para D. Então, A está para B vezes BD é igual a C está para D vezes BD. Nós multiplicamos os dois membros por BD. Assim, nós teremos A vezes D é igual a B vezes C. E o que vem a ser essa propriedade? É aquela multiplicação cruzada que nós vimos lá no exemplo do apartamento. Então, fazendo a multiplicação cruzada nessas duas razões, nós teremos A que multiplica D, que vai ser igual a B que multiplica C. Nós vamos ver agora alguns exemplos em que vai nos ajudar com o conceito de proporção e também com a utilização dessa propriedade. Neste exemplo, temos uma fotografia 3x4, 3 centímetros de base por 4 centímetros de altura, foi ampliada de tal forma que a sua base ficou com 5 centímetros. Determine a nova altura. Dessa forma, nós vamos pensar vamos aplicar a proporção. 3 está para 4, ou seja, base está para altura. Na outra proporção, na outra razão, nós também temos que fazer a mesma coisa. Base está para altura. Se a base vale 5, a nova base vale 5, a altura vai ser igual a x. Dessa forma, nós montamos a nossa proporção, que ficou 3 está para 4, assim como 5 está para x. Para resolver, nós vamos aplicar a propriedade. Nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3 vezes x, que é igual a 4 vezes 5. Então, 3 vezes x, 3x. 4 vezes 5, 20.
Então, nós resolvemos isso como uma equação do primeiro grau. O 3 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 vai ser igual a 6,66666, que é uma dízima periódica. Então, nós podemos dizer que a altura da fotografia é aproximadamente igual a 6,67 centímetros. Neste outro exemplo, nós temos: se um automóvel percorre 13 km com 1 litro de combustível, quantos quilômetros ele poderá percorrer com o tanque cheio, considerando que a capacidade do tanque é de 54 litros? Então, nós vamos montar as razões. 13 está para 1, ou seja, o carro anda 13 quilômetros com 1 litro de combustível. Eu quero saber quantos quilômetros ele vai andar com 54 litros. Então, ficou quilômetro por litro. A outra razão também vai ter que ser quilômetro por litro. Então, nós vamos fazer 13 está para 1, assim como x está para 54, já que o x é a quantidade de quilômetros que eu quero saber quanto ele percorreu. Então, nós vamos multiplicar cruzado, que vai ficar 1 vezes x vai ser igual a 13 vezes 54. Então, 1x vai ser igual a 13 vezes 54, 702. Então, x é igual a 702. Isso significa que o carro percorre com o tanque cheio 702 quilômetros. Esse terceiro exemplo envolve escalas. Utilizando uma régua, Caio mediu a distância em linha reta entre as cidades de Canguçu e Pelotas, ambas no Rio Grande do Sul, conforme vemos no mapa ao lado. Utilizando a escala do mapa, determine a distância real entre essas duas cidades. Observando as informações, nós vimos que a medida de uma cidade à outra no mapa é de 4,5 centímetros e a escala é de 1 para 1.400.000, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa equivale a 1.400.000 centímetros reais. Então, para a gente saber a distância real entre as cidades, nós vamos montar a proporção, ou seja, 1 está para 1.400.000, assim como 4,5 estará para x. Reparem que, quando montamos a proporção, nós colocamos medida do mapa sobre medida real, então a outra proporção também vai ter que ser medida do mapa sobre a medida real. Então, vai ficar 1 sobre 1.400.000 é igual a 4,5 sobre x. Multiplicando cruzado, nós teremos 1x é igual a 1.400.000 vezes 4,5. Fazendo essa multiplicação cruzada, então nós teremos x é igual a 6.300.000 centímetros. Ou seja, transformando isso para metro, nós vamos ter 63.000 metros, ou, passando para quilômetro, 63 quilômetros. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 177. Beijos!